Quem é você? Quem são os outros? Segundo o filósofo búlgaro Svetan Todorov, quando falamos nós, estamos nos referindo ao grupo ao qual pertencemos. E os outros são os que não fazem parte dele. Nós e os outros. Ou eu e o outro. Uma criança aprende a falar de si mesma como eu em torno dos 3 anos de idade. Antes disso, não existe separação entre ela e o mundo que a cerca. Tudo está dentro e fora dela, ao mesmo tempo. Quem é ele? Quando ele, somos nós. Quem e quando são os outros? Cheio de perguntas, né? Cheio de questões, mas é o princípio para a gente pensar a antropologia. E como um dos tópicos assim centrais para a gente pensar essa questão tem a ver com esse momento intenso, né, da história da humanidade, que foram as grandes descobertas, as grandes navegações, né? É, Imagine que até então o mundo conhecido era o norte da África, a Europa e parte da Ásia. Esse era o mundo conhecido desde lá da antiguidade, desde o Império Romano, ok? Era nesse espaço geográfico que circulavam as pessoas. Óbvio que cada indivíduo aí, sobretudo na Idade Média, pensando em termos da Europa Ocidental, o arco de cada indivíduo era no máximo 30 quilômetros em torno de onde ele vivia. A grande maioria das pessoas não conhecia além da sua própria aldeia, né? Mas alguns, né, sobretudo quem estava ligado à questão militar, tinha os deslocamentos, boa parte deles conseguia e realizava esses deslocamentos, até porque a cultura, né, era a cultura da guerra. Será que ainda continua sendo? Vídeo aí Afeganistão, Síria. Bem, eu acho que desde que o homem existiu e a disputa por espaço geraram os conflitos. E que são conflitos que estão aí até os dias de hoje. Né? Então, por isso que eu desconfio desse conceito evolução. Quando a gente fala muito de evolução, e principalmente nesse início de antropologia século XIX, como está muito calcado nas teorias do Charles Darwin, vai se falar muito de evolução, mas, sinceramente, que espécie evoluída é essa? Que o tempo todo cria armas para destruir a própria espécie. Então, eu meio que desconfio desse estágio de evolução nosso. Mas, durante a Idade Média, tentaram, né, fazer essa reconexão, porque qual era o grande legado que unia esse mundo então conhecido? Era o comércio. Eram, sobretudo, os produtos lá do Oriente, do chamado Oriente, dessa parte conhecida da Ásia, né, parte do norte da África, com a Europa. Essa conexão comercial movimentava os interesses dessas várias áreas geográficas do então conhecido planeta Terra, tá certo? Mas houve um tempo de recrudescimento disso, sobretudo durante a Idade Média na Europa Ocidental. Meio que houve um certo isolamento. O mar Mediterrâneo, que era o grande válvula de escape ali e espaço para o transporte desses produtos, ficou inviabilizado. Foi dominado pelos muçulmanos durante um tempo, depois pelos mercadores das cidades italianas de Gênova e Veneza. Então, ficou bastante dificultado esse comércio. As cruzadas, durante 2 séculos, entre os séculos 8 e 10, né, tentaram retomar esse caminho.
sob a bandeira da religiosidade, partiram para tentar recuperar Jerusalém, né, os cristãos, só que não conseguiram. Mas, em contrapartida, restabeleceram pelo menos o desejo de ter produtos orientais no Ocidente. Então, com todas essas dificuldades, os portugueses foram o primeiro Estado nacional moderno a se formar na Europa, um país minúsculo, né? Meio que porta dos fundos ali da Europa, considerado como tal, de cara para o Atlântico. Resolveu, como política de Estado, encontrar caminhos para as Índias. Não é nome de novela, é nome de novela, mas tem a ver, né? Um caminho para as Índias, caminho para as Índias. Então era por aí. E os portugueses, né, se lançam com a ideia de navegar é preciso, viver não é preciso. Preciso no sentido de precisão, né? Porque a vida é mais incerta do que a navegação. Pelo menos os portugueses, que foram utilizando instrumentos como a bússola, que sempre impulsiona para o norte, enfim, o astrolábio, enfim, as caravelas. Né? Então, uma ciência para a navegação. E os portugueses começam a desbravar pelo Atlântico e vão mapeando e desbravando o litoral do continente africano. Se conheciam apenas o norte da África, foram vendo que esse continente era bem mais extenso, e cada vez, a cada ano, a cada década, iam ganhando, conquistando mais espaços.